Fala galera, tudo bem aí com vocês? Espero que sim, porque agora é hora da gente falar de legado. Nossa, professor, mas você já não falou isso de legado anteriormente? Só que agora é o legado dos romanos. Legado é tudo que é deixado pra gente aí de outros povos, de outras pessoas, de outros grupos e assim por diante. E nós hoje somos muito do que os romanos fizeram. Não se esqueçam que Roma dominou o território de Portugal e moldou o que Portugal é. Por exemplo, a língua. A língua. A língua portuguesa provém de uma palavrinha chamada latim, que era a língua dos romanos antigos. E é isso que eu quero que vocês entendam. Vamos entender? Vamos começar por aí? O que os romanos nos deixaram? O que nós temos hoje que provém dos romanos? Em especial, a língua, o latim. Vamos aprender lá? Acompanha aí comigo, gente. O legado dos romanos, então, muito do que nós temos hoje, como eu disse, vem dos romanos. Nossa, professor, mas você tinha falado que vinha dos gregos. É lógico, porque há uma mistura entre eles. E a gente pode perceber, de um modo geral, o que nós adotamos dos romanos está ligado a muita coisa que deve estar aí no seu cotidiano, no seu dia a dia, como o nosso calendário, a nossa língua, a culinária, muita coisa que a gente come hoje vem da prática dos romanos, o próprio direito, a arquitetura e engenharia, o próprio pensamento religioso que você tem. É óbvio que os romanos também não fizeram isso sozinho, eles também tiveram uma mistura muito grande. Quando a gente pega para estudar os romanos de modo geral, a gente vai ver que a gente vai perceber muitos toques dos gregos e dos povos que eles dominaram. Então, por exemplo, Roma, quando domina o território que é de Espanha e Portugal, vão pegar a característica deles. Quando eles dominam os ingleses, eles vão pegar características e vão deixar características para eles. E essas características chegaram para a gente hoje. E é isso que a gente vai ver agora. Em específico, vamos começar por um dos pontos mais importantes, que é como a gente se comunica, que é a língua. A língua. O latim, eu tenho certeza que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que o latim, as línguas latinas, era a língua oficial do Império Romano. Por mais que os povos falassem as suas línguas locais, qualquer comunicação com o romano teria que ser no latim. Então, era imposto a esses povos, eles tinham que aprender o latim. E, sem dúvida, que com a mistura desses povos, nós vamos acabar tendo o surgimento de outras línguas, que vão ser as línguas regionais. Mesmo dentro do latim, ainda há uma divisão que nós vamos perceber, que é o latim vulgar e o latim clássico. Anotem isso e vamos ver as diferenças aqui. Bem, pensem comigo aqui. Quando você conversa com o seu colega, quando você conversa com a sua colega, você fala do mesmo jeito do que quando você vai escrever um documento? Ou será que quando você conversa com o teu pai, com a tua mãe, é do mesmo jeito do que você for conversar com uma autoridade? Ou com alguém mais importante? Não, não. A gente sabe que a fala, a conversa que nós temos no dia a dia com as pessoas é um português mais simples, mais vulgar. Os erros, eles são mais toleráveis. Os erros gramaticais, ortográficos, não é correto, mas eles são mais toleráveis do que, por exemplo, quando a gente vai usar uma formalidade ou uma redação ou uma atividade escolar. Com base nisso, a gente chega à conclusão que o latim vulgar era aquela língua falada pela população mais simples. Era aquela língua do dia a dia, que o soldado romano falava, que o camponês falava, que um artesão falava, que uma criança falava. Era bem mais simples. Já o clássico, ele está muito mais relacionado a um latim dentro dos cultos, era a língua sofisticada, era a língua que se colocava nos documentos. Então aqui a gente já percebe que ela existe. E como a língua é dinâmica, isso consequentemente vai ter repercussões muito grandes, principalmente tendo em vista que Roma dominou um território muito grande. Território esse que vai ser imposto à língua
Porém, cada povo vai falar do seu jeito, cada povo vai ter os seus costumes, e isso vai dando origem a outras línguas, que hoje faz com que nós chegamos às línguas latinas. Por exemplo, o português, o espanhol, o francês, o próprio italiano, que não é o latim, é o italiano, já também passou por alterações, o romeno. Atualmente nós temos cerca de 900 milhões de pessoas que usam as línguas românicas, ou seja, que vêm do latim. O latim ela já não existe mais como um país, uma nação que fala latim. Mas será que a gente usa latim no nosso dia a dia? Será que você fala latim no seu dia a dia aí? Eu vou pôr algumas palavrinhas aqui e vamos ver se vocês sabem o significado. Alguém sabe o que significa bis? Ah, é o chocolate, professor. Não é o chocolate aqui. Apesar que faça referência. Bis é outra vez, de novo. Quando termina um show, o povo grita bis, bis, bis. Ou seja, repete, faz outra vez. Sabe quando você está escrevendo e chega no final, você coloca um E, um T e um C? Lê isso aqui para mim. Ah, você leu etc. Mas está escrito etc aqui? Não está escrito etc. Aqui está escrito etc. Mas etc é a abreviação. Mas perceba que é tão comum que você mesmo acabou lendo uma coisa que é em latim. O que significa etc? Significa tem mais coisas. Entre outras coisas. Ou seja, você não quer mais escrever, você coloca etc. Alguém já ouviu essa palavra? Per capita? Renda per capita. Ou seja, a renda por pessoa. Per capita é por cabeça. Por pessoa. Também é um termo muito comum. Uma outra palavra. Se eu perguntar para vocês como é que eu faço para chegar em tal local, você fala, ó, você pega essa via aqui e vai até o final. A palavra via é uma palavra latina que significa caminho. Caminho. Tá. E se a gente falar que João gosta de Maria e vice-versa? É porque Maria gosta de João também. Ah, o termo vice-versa, ou seja, o contrário, também é um termo em latim. Tem um feriado, ele é religioso, não sei se vocês conhecem, que é o Corpus Christi, o corpo de Cristo, muito utilizado na Igreja Católica para representar a hóstia, o pãozinho que os fiéis comem. E é um feriado onde se lembra isso aqui. Vejam, o feriado de Corpus Christi é um feriado usado no termo latino. E quando eu escrevi um monte de coisa e embaixo eu não quero escrever outra vez a mesma coisa, sabe o que a gente põe? Idem. Ou seja, repete o que eu disse anteriormente. Todos esses termos e muitos outros que não vem ao caso aqui agora demonstram o quanto que o latim ainda está no nosso dia a dia. Vimos que a língua latina foi uma língua muito, muito importante e influente para diversos outros povos. Nós falamos muitas coisas que ainda tem ainda o latim. Algumas instituições usam muito ainda o latim, como por exemplo a igreja, em especial a igreja católica. Muitos termos ainda são tratados no latim, que era a língua oficial. Até um tempo atrás se rezavam missas em latim, tá? Mas tem um grupo em especial que também usa muito, muito, muito o latim, que é o direito. Os advogados. Você conhece algum advogado? Você tem vontade de ser advogado, você? Pois é. Se você conhece ou tem vontade de fazer advocacia, direito, pode saber. O latim vai estar aí no seu dia a dia. Agora, como é que isso surgiu? Quem criou isso foram os romanos. De que forma que surgiu? Como chegou até nós? Acompanhe aí comigo. Com vocês, o direito romano. O direito romano, essa é, sem dúvida, uma das maiores contribuições que os romanos nos deixaram, que é o ato de defender uma determinada causa. Independente do que que alguma pessoa fez, ela tem o direito de defesa. E os romanos vão criar isso
principalmente pensando na grande diversidade de povos, de fatos e atos que poderiam acontecer dentro do seu território, do seu império. Não se esqueçam que Roma dominou culturas diferentes, modos de pensar diferentes. E aí, tem como agir com um, com o outro? Era necessário criar um padrão de leis. A princípio, esse padrão de leis, eles eram orais, ou seja, apenas os patrícios sabiam e passavam oralmente. Só que isso poderia facilmente ser manipulado, controlado. Ah, para um eu dou uma resposta, para outro eu dou outra resposta. Foi aí que o Império Romano vai criar, na verdade ainda no período da República, vai criar a Lei das 12 Tábuas, que eram leis onde todo mundo poderia ler, que soubesse ler, óbvio, né? Mas que estaria registrado, e estava em tábuas de pedras, que era para ninguém apagar. Ou seja, você sabe o que você pode e o que você não pode fazer. Só que essas leis elas eram muito gerais. A partir do momento que o território se expande, cria-se direitos, leis distintas, diferentes. Por exemplo, havia uma lei que era apenas para os cidadãos romanos, era jus civile, ou seja, uma lei para quem fosse romano, nascido em Roma, para os cidadãos romanos. Havia um outro conjunto de leis que era específico para os estrangeiros, aqueles que eram para os povos de um modo geral que foram dominados, que era o jus gentium. E havia um terceiro grupo de leis, que era uma lei que era comum para todos, que independia se a pessoa era rica, se era pobre, né, o que poderia fazer ou não, que era a jus naturale, esse conhecido como a lei de todos. Esse direito romano, ele vai se expandir e vai servir como referência de muitas coisas no Império na época e na atualidade também. Vou dar dois exemplos para vocês entenderem bem o quanto que esse direito romano que surgiu naquela época chega até a atualidade. Como, por exemplo, a ideia de jurisprudência. O que era isso? Se alguém for julgado dentro de uma determinada regra, de uma determinada lei, essa lei tem que ser para todo mundo. Então, se uma pessoa foi condenada porque ela jogou o irmão dela no rio, todas as pessoas têm que ser condenadas porque jogaram o irmão no rio. Se uma pessoa foi perdoada porque ela não tinha dinheiro para pagar uma dívida, todos aqueles que fossem comprovados que não tinham dinheiro para pagar a dívida deveriam ser perdoados. Ou seja, jurisprudência. Regra para um é regra para todos. É óbvio que tem que verificar se a pessoa se encaixa no mesmo fato dos outros. Mas isso acontece até hoje, gente. Se uma lei for julgada por uma pessoa, outras pessoas podem usar essa lei para benefício próprio. Ué, se para o outro foi punido, por que ele também não pode ser punido? Ah, o outro foi perdoado, por que eu também não posso ser perdoado? Ou seja, abre-se uma jurisprudência. E uma outra coisa muito comum é o habeas corpus, ou seja, pedir, solicitar a liberdade de alguém, principalmente que se sinta em situação difícil, numa situação de perigo. É uma forma de você libertar alguém por algum ato abusivo, por exemplo, de uma autoridade. Ela foi presa de uma forma injusta. Os advogados pedem o habeas corpus, coisa que também existe até hoje e que surgiram com os romanos lá atrás na história. Vocês viram quantas coisas que os romanos nos deixaram? Muitas coisas, em especial aí a nossa língua e o próprio direito. O ato de defender os nossos direitos mesmo, propriamente dito. Mas tem uma coisa que os romanos nos deixaram que eu tenho certeza absoluta que deve ter muita gente aí agora que está assistindo que segue, que acredita, e que foram os romanos que ajudaram a construir. Eu estou falando da fé, da religião. Aí você pode dizer, nossa, professor, mas eu não sou politeísta, eu não acredito lá em Mercúrio, em Plutão e nos deuses. Não, mas não é disso que eu estou falando, não. Vocês já ouviram falar de um personagem histórico chamado Jesus Cristo? Jesus Cristo não pode ser visto somente dentro da tua fé ou da fé
de quem crê. Jesus Cristo tem que ser entendido dentro de um contexto histórico que ele surgiu, que é o contexto do Império Romano. Então, uma das grandes contribuições, se não a maior, está na crença do mundo ocidental, crença nesse cristianismo. É isso que eu quero que você entenda agora. Vamos ver como é que surgiu e se desenvolveu, chegou até nós, a crença no cristianismo? Acompanhe aí comigo. Um dos principais legados deixado pelos romanos, que eu tenho certeza que muitos vão se identificar, está ligado à religião do cristianismo. Né? É a crença em Jesus Cristo. Mas para a gente entender a crença de Jesus Cristo, a gente tem que entender que a religião romana ela se baseava principalmente no culto aos deuses, ou seja, era um politeísmo, isso nós já vimos, mas também ao culto ao imperador, ou seja, o imperador era visto como Augusto, ou seja, sagrado. Esse imperador deveria ser cultuado por todos os povos, o que vai fazer com que haja muitos conflitos. A própria religião romana, como já vimos anteriormente, ela é uma religião que passou por bastante transformações. Ela não é uma religião pura. Primeiro, por conta das trocas culturais com os diversos povos que eles tiveram. Então, por exemplo, nós vamos perceber características de deuses mesopotâmicos, persas, nós vamos perceber uma influência dos deuses egípcios, mas em especial a religião romana, ela tem características diretas do mundo grego. Por conta dessa grande mistura que nós vamos ter, apesar do foco principal estar nos gregos, muitos dos deuses não tinham feições muito bem definidas, né? Seja feições físicas, como feições de características. Apesar das cópias, como eu falei para vocês, está aqui, né? A gente consegue ver que os deuses romanos são os mesmos deuses gregos e suas funções também bastante próprias. A mistura faz com que haja algumas diferençazinhas, o que pode fazer com que haja mudanças e diferenciações aí com os gregos. Mas essa questão do culto ao imperador em especial foi o que mais pegou. Por quê? Porque a partir do ano 1 surgia o cristianismo. Mais especificamente, nascia Jesus Cristo. Né? Jesus, Yahvé, Yeshua, como era o nome dele no povo hebraico. Jesus nasce dentro do momento em que o Império Romano dominava a região ali da Palestina, onde ficava ali Jerusalém, Israel e assim por diante. Com esse crescimento e desenvolvimento desse personagem, aqui, por favor, estamos analisando Jesus Cristo como homem histórico, não como divindade. Então a gente tem que deixar esse ponto muito claro. A partir do momento que Jesus Cristo começa a influenciar, dizendo que todos são iguais perante Deus, isso vai causar atrito com os romanos, porque os romanos se consideravam superiores. Então isso não vai dar certo. Jesus dizia que só havia um Deus Pai Todo-Poderoso, que foi o Criador do céu e da terra. Já os romanos vão dizer que não, que existem vários deuses, que cada um tem uma característica, cada um tem uma função. Que as pessoas devem ser iguais e respeitar uns aos outros. Os romanos dizem que não, eu romano sou melhor do que você. Isso vai fazer com que ele fosse adorado por muitos, mas também perseguido por outros. Durante séculos, principalmente após a morte de Jesus Cristo, aproximadamente no ano 33, começa anos e anos de perseguição aos cristãos. Nós podemos calcular aí no mínimo 300 anos, onde todos aqueles que preferissem seguir a filosofia de Cristo, ou seja, cristã, passaram a ser mortos, torturados, jogados nas arenas para que leões pudessem devorar. Eles eram perseguidos, não poderiam fazer o culto deles. Ou seja, os cristãos sofreram muito. Porém, essa ideia, para muitos romanos, eu falo aqui do Império Romano, pareciam ideias bonitas, de igualdade,
de apoio, de que todos são irmãos perante Deus. Com isso, nós vamos ter, a partir do ano 313, o imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo, graças à mãe dele. Ele se converte e assina um documento chamado de Édito de Milão. Com esse documento, édito significa documento, tá? Com esse documento, o cristianismo poderia ser cultuado. Era liberado o culto cristão, né? E isso faz com que os cristãos cresçam cada vez mais e passe a ter um domínio e um controle muito forte. Até que Teodósio, no ano 380, já aí no século IV, pelo Édito de Tessalônica, um documento assinado em Tessalônica, faz com que o Império Romano seja oficialmente cristão. Vejam, a partir desse momento, aqueles que perseguiam passam a ser perseguidos, ou seja, os pagãos, que eram todos aqueles que não eram batizados ou que professavam fé e religiosidades romanas, como os vários deuses, passam a ser perseguidos pelos cristãos. A coisa inverte. Ou seja, quem perseguia antes, persegue agora. Mas, por conta também dessas ideologias e dessas imposições, porque quem não fosse cristão poderia ser punido, a gente percebe que o cristianismo passa a ser aceito cada vez mais e começa a se tornar realmente uma igreja muito forte, em especial os seus líderes, bispos, padres, o Papa, sempre aliados aí com a força do governo do Estado. Nós vimos que Roma deixou então muita coisa para a gente. Falamos aí um pouquinho da língua, do direito, do pensamento religioso que muitos têm. Agora, dando continuidade, pensa comigo, responde para mim aí, que dia que é hoje? Olha aí no calendário, que dia que é hoje? Ah, tá. Tem certeza disso? Você tem certeza que hoje é esse dia, desse mês, desse ano? Eu questiono você, sabe por quê? Porque a construção do tempo é uma construção do homem. Esse dia que você está me falando que é hoje foi construído lá atrás. E é isso que a gente vai entender que os romanos inventaram. O calendário. A noção que nós temos hoje de tempo. Isso também se transformou ao meio do caminho. Vocês sabiam que na Idade Média, por exemplo, teve dias que não existiram? Cortaram. Como assim, professor? Acompanhe minha videoaula que você vai entender melhor. Vai lá. O nosso calendário tá aí, gente. Como eu falei para vocês, a gente não sabe direito que dia que a gente tá por conta de tantas adaptações. Tudo teria começado lá atrás com o imperador Júlio César. Ele criou um calendário chamado calendário Juliano. Calendário Juliano, que vigorou por muitos e muitos e muitos anos aí. Até o ano 46 antes de Cristo, o que vigorava era um calendário romano que vinha ainda desde a época lá de Rômulo, ainda, né? No qual a monarquia foi fundada, 750 e alguma coisa. Nesse calendário, o ano tinha 304 dias e era dividido em 10 meses. Tá? A contagem começava em março e ia até dezembro. Só que o que acontece? Por conta de toda a organização que havia dos dias e na contagem dos dias, as estações do ano passaram a não bater certo, não combinar. Então o período do frio num ano era numa determinada época, passado alguns anos já não era mais. Então Júlio César percebe que era necessário adaptar aí para que as estações fossem corretas e consequentemente a agricultura também. Foi aí que perceberam que o ano deveria ter, sim, ao invés de 304 dias, 365 dias e 6 horas. E para isso, deveria ser acrescentado 2 meses, que são eles os meses de janeiro e fevereiro. Esses meses, a princípio, eles foram para ser os últimos meses. Mas depois, em um processo de readaptação que a gente vai ver mais para frente, esses meses vêm para frente
principalmente porque janeiro era o deus Jano, então ele vem como festa para o deus que olhava para o passado e para o presente. E o fevereiro, que era a februária, que era uma festa muito típica na época, é o carnaval de hoje, então eles já faziam para ficar adaptado ao período. Consequentemente, o mês de dezembro passa a ser o mês 12, não mais o mês 10. E aí vai ter toda uma repercussão dos meses anteriores. Tá, uma vez feito isso, passado muito tempo, esses 365 dias e 6 horas, né, lembrando que essas 6 horas de 4 em 4 anos, vai formar o ano bissexto. Ou seja, de 4 em 4 anos, não será 365 dias, mas 366, como a gente tem até hoje. Só que o Papa, no ano 580, o Papa Gregório XIII, ficou preocupado, porque passado tantos anos assim, já 1580 anos, a Páscoa já não estava mais batendo na mesma época. E ele percebe que o calendário também continuava com defasagem. Foi aí que se ordenou o estudo de diversos cientistas para verificar qual seria a melhor data que deveria ser e como que o ano deveria ser feito. Foi aí que se percebeu que o ano deveria ter 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 13 segundos. Parece pouco essa diferença, mas não, na verdade dá uma diferença considerável passado muitos anos. Só que aí, quando eles perceberam, a defasagem já estava em alguns dias. E isso aconteceu no mês de outubro de 1582. Dá uma olhadinha no calendário de outubro de 1582. Tem alguma coisa errada? Tá vendo alguma coisa estranha? Sai do 4 e vai pro 15, exatamente, gente. Engoliram 10 dias. As pessoas dormiram no dia 4 e acordaram no dia 15, porque só assim para poder conseguir colocar o calendário certinho no que se precisava. Não teve, gente, não teve os dias 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 de outubro de 1582, por conta exatamente essa regulação. Até hoje ainda tem umas diferençazinhas, isso aqui ainda tem algumas diferenças. Hoje já se adapta, que na verdade são 365 dias, 5 horas, 49 minutos e alguns segundos e assim por diante. Tá? Ainda existem adaptações ainda para isso. O ano bissexto ele permanece, mas com algumas modificações. Tem que ser divisível por 100, mas não pode ser por 400, e significa que alguns anos terá ano bissexto, outros não. Algo um pouco mais complicado, mas que de um modo geral faz com que ambos os calendários sejam bem próximos aí. É só essa diferençazinha aqui. Os meses permaneceram os mesmos. E como curiosidade, os meses vão trazer coisas ligadas aos romanos. Olha só, isso ficou. Como, por exemplo, o mês de janeiro, que era o deus Jano, que homenageava o ano que passava e o ano que entrava. A Februália, que era uma festa onde se fazia muitos sacrifícios, onde se tentava se agradar os deuses com purificações. O mês de março, que antes era o primeiro mês, que era uma dedicação a Marte, né, que era um dos principais deuses da divindade antiga. Abril, que era em homenagem a Afrodite. Segundo a tradição, era o mês em que as flores se abriam no hemisfério norte. Para nós começa a esfriar, no hemisfério norte começa a esquentar. Então era o mês de aprile, de abrir, as flores se abriam. Maio era dedicado à deusa Maia, que era mãe do deus Mercúrio, que era uma espécie de deusa também das plantas, das flores. Juno, deusa do casamento. Era muito comum se casar nessa época, se unir nessa época, onde que ela era considerada protetora das mulheres e das esposas que não eram legítimas. Como Júlio César fez todas essas transformações, o mês de julho levou o nome dele. Antigamente, o mês de julho era o quinto mês, portanto, Quintilis. Tiraram o nome dele e colocaram o nome do imperador.
Agosto era o mês sextilis, porque era o sexto mês. Mas depois o primeiro imperador mesmo, né, que era Augusto César, também recebeu como homenagem o nome dele. É interessante que o mês de julho tinha 31 dias e o de agosto tinha apenas 30. E aí ele, não gostando disso, mandou que tivesse 31 também. Os outros meses, vejam, depois de sextilis, nós tínhamos o mês setembro, outubro, novembro e dezembro, ou seja, os meses 7, 8, 9 e 10. Só que esses meses permaneceram, não houve mudança, apesar de que nós não temos mais essas mesmas datas aí. O ano bissexto, ele acontece, como eu falei agora há pouco, e ele acontece de 4 em 4 anos, e ele se chama bissexto porque, por determinação de Júlio César, o dia 6 de março era repetida 2 vezes, portanto, bissexto. Lembrando que o mês de março aí era o primeiro mês do ano. Até os dias da semana têm ligação com os deuses. Olha aqui, é mesmo em inglês, em alemão, no francês, no espanhol, eles mantêm o dia dos deuses. E, curiosidade, muitas vezes nórdicos. O único país que não vai adotar isso porque acreditava que era de origem pagã vão ser os portugueses. Por isso que eles consideravam o domingo como o Dominus Day, o dia de Deus, o dia do Senhor. Mas não é só o domingo que é dia do Senhor. Os outros dias também são dias de Deus. Então, sagrado significa feria. Então, segunda, feria, segundo dia sagrado, tertia, feria, terceiro dia sagrado, quarta feria, quinta feria e sexta feria, ou seja, o sexto dia sagrado. Já o sábado era o dia sabático, era o dia do descanso, por isso que permaneceu o sábado e o Dominus Day, dia de Deus.